Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O capítulo 6 de Romanos, até aqui o verso 23. Claro, eu não vou expor esse capítulo para vocês, nós não teremos tempo para isso. Nós vamos trabalhar mais a natureza do pecado. Mas só para resumir aqui em poucas palavras, nesse capítulo o apóstolo Paulo mostra a obra que Cristo faz em nossas vidas através do seu sacrifício na cruz. A obra que ele faz em nossas vidas, ela é tão poderosa que ela nos tira de um estado de escravidão do pecado para uma nova vida agora que vive para ele. Então nós não deixamos de ser pecadores ainda, porque o processo da salvação ele ainda continua em nós. Lembram que Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia final. A salvação, ela é um pacote. Não esqueçam disso. Tem muita gente que não entende, acha que salvação é perdão de pecados apenas, ou mudança de local. Eu vou deixar de morar aqui e vou morar no céu. Tem gente que pensa que a salvação é apenas isso. Isso é uma visão muito, muito superficial da salvação. A salvação em Cristo, ela é uma obra muito grande. Ela é uma obra completa, onde Deus vai restaurar totalmente as nossas vidas. Veja, a salvação ela começa com o pagamento da nossa dívida que nós temos a Deus por causa do pecado. Então o pecado nos tornou culpados. Nós somos merecedores da ira, da justiça de Deus, da condenação por causa do pecado. Nós estávamos em Adão, ele nos representava, já vimos isso aqui. Então somos culpados e merecedores, estamos debaixo da ira. O que é que Cristo faz? Cristo, ele cumpre com a justiça de Deus, ao assumir legalmente a nossa culpa e pagar pelos nossos pecados. Então ele sofre o que nós devemos sofrer pela justiça de Deus. O salário do pecado é o quê? A morte. Então Cristo, ele sofre a morte, inclusive no aspecto mais perfeito e profundo dela. Alguns estudiosos dizem que Cristo morreu a morte eterna na cruz, não em quantidade de tempo, mas em qualidade de sofrimento, de morte. Vocês entenderam um pouco isso? É claro que não dá para entender claramente, porque só Ele é quem passou por isso. Nós não vamos morrer a morte eterna. Nós vamos passar, pelo menos, se Jesus não voltar enquanto estivermos vivos, nós vamos ter que passar, pelo menos por um aspecto da morte, que é a morte física, que é a separação do corpo e da alma. Então, essa separação que conduz o nosso espírito, a nossa alma, para a presença de Deus, e ficamos nessa presença, participando da sua glória, esperando o dia da ressurreição do corpo, onde o nosso corpo será ressurreto na segunda vinda de Jesus, e será igual ao do Senhor, e se unirá a esse espírito que está na presença de Deus, e viverá num novo céu e numa nova terra. Então, enquanto isso não acontece, é claro, enquanto a ressurreição não vem, enquanto Jesus não vem, nós
os crentes, os servos de Deus, vão enfrentar pelo menos um aspecto da morte. Só que aqueles que estão em Cristo, esse aspecto da morte, ele não tem mais o poder de condenação. Lembram que Paulo diz que não há mais nenhuma condenação? É apenas o meio pelo qual Deus estabelece essa nova condição de vida que nós passamos a ter com Deus. Como ele disse ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Então aquele ladrão gozaria da presença de Cristo no paraíso, na glória, no céu. Paulo vai chamar o paraíso de terceiro céu, depois vai dizer que é o lugar onde Deus está presente. Então, o paraíso, o céu, não há diferença nos termos. Há diferença nos termos, mas não no significado, né? Então, o paraíso, o céu, é o lugar para onde nós iremos. Temos que enfrentar a morte física, se Jesus não voltar enquanto estivermos vivos, mas essa morte não tem mais o poder de condenação, porque Cristo já pagou pelos nossos pecados, já sofreu a nossa morte como condenação sobre ele, e agora nós não temos mais essa condenação, padecemos apenas esse aspecto que não é mais condenatório da morte, mas não teremos sobre nós a condenação plena do pecado, que é a morte no seu sentido mais profundo, que a Bíblia chama de segunda morte, de lago de fogo e enxofre, que chama de morte eterna. Vocês estão entendendo, né? Esse sim é o aspecto pleno de punição para com o pecado. Então, enquanto estamos nessa vida, embora sejamos ainda pecadores, a obra de Cristo por nós, ela já nos libertou primeiramente dessa condenação, dessa culpa, porque ele, na sua obra salvífica, já morreu pelos nossos pecados. Só que a salvação é apenas isso? Não. Eu estou falando de um aspecto, que é a justificação. Eu era merecedor de condenação, mas a partir do momento que Cristo morre por mim e paga a minha dívida, eu estou livre. Não estou? Se você deve a alguém e alguém chega, assume o seu lugar e paga para você, você está livre dessa dívida. Foi isso que Cristo fez por nós. Então nós somos justificados por ele. Nós deixamos de ser merecedores da condenação e somos considerados justos por causa da obra dele. Não somente isso. A salvação, ela traz também o quê? A santificação. E a santificação, ela já começa aqui, que é o fato de que o Espírito Santo vem habitar em nós para começar a transformar ou a moldar a nossa vida conforme a dele, a de Cristo. Paulo vai dizer que ele nos chamou, que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então, que imagem é essa? É uma imagem física? Não. É a imagem no sentido de qualidades, de atributos, de caráter. Nós somos transformados pelo Espírito e a imagem que ele usa como molde, como padrão, é a imagem do próprio Filho, do próprio Cristo. Foi Jesus que disse: ele vos dirá tudo sobre mim, ou tudo que eu tenho para vos ensinar, ele vos dirá. Ele vai preparar nossas vidas, vai transformar nosso caráter, vai conduzir nossa vida para a própria glória de Deus e para essa transformação conforme a imagem do Filho. Então veja, a obra da salvação é perdão de pecados por causa do sofrimento de Cristo. A obra da salvação é transformação de uma condição de culpa para uma condição de liberdade. A obra da salvação é uma obra de santificação que começa já nesta vida, que é um abandono do pecado e um crescimento conforme a imagem do próprio Filho. Então, salvação vai envolvendo tudo isso. E tudo isso vai sendo conduzido para a plenitude da salvação, ou o complemento da salvação que se dará no final de todas as coisas, num tempo determinado por ele, que se chama de glória, ou de glorificação. Nós seremos glorificados, a igreja gloriosa, a igreja que estará com o Senhor para todo sempre, quando nós não tivermos mais pecado, quando não houver mais choro, mais pranto, mais dor, mais morte. Então, naquela vida que ele tem preparado para nós, é essa vida em que nós teremos a plenitude da salvação, ou que gozaremos essa plenitude. Então veja, salvação não é simplesmente perdão de pecados. Eu estou usando simplesmente se comparar com toda a obra. Mas envolve muito mais coisas. Veja, salvação é justificação,
é regeneração, que é a nova... Primeiro, vamos começar com a regeneração. É regeneração, é justificação, é santificação, é glorificação. Salvação envolve tudo isso. Aí, se você quiser incluir a conversão, que também está incluída, que depois da regeneração vem a conversão. Depois da conversão vem a santificação. E a santificação plena se chama de glorificação. Então, a salvação ela envolve uma série de coisas. E nesse trabalhar de Deus em nossos corações está a libertação que acontece do pecado. Pecado que tão terrivelmente prejudica a nossa vida. Nós não deixaremos de ser pecadores aqui, nesta vida. Mas por causa da obra de Cristo em nós, esse pecado ele perde o poder escravizador que ele tem em nós. E nós possamos a ser servos de Cristo e não mais servos do pecado. Por isso que Paulo vai dizer, aquele que roubava, não roube mais, mas antes trabalhe, até mesmo para ajudar aqueles que precisam. Efésios capítulo 4, ele vai trabalhar sobre essa nova vida. Eu gostaria que você desse um pulinho aí em Efésios capítulo 4, veja o que Paulo vai dizer. Versículo 17, veja o que Paulo diz aos Efésios 4, 17. Então, o que é que nós estamos falando aqui nesta manhã? Primeiramente, eu preciso entender que se Cristo me alcançou, eu não sirvo mais dois senhores. Eu não sou mais servo do pecado, e sim dele. E se Cristo me alcançou e eu ainda continuo servo do pecado, então é porque ele ainda não me alcançou. Eu sou apenas um cristão nominal. Então veja que, mas não ser servo do pecado não quer dizer que eu não peco. Eu continuo como pecador, mas não servo dele. Esse pecado não domina mais a minha vida como ele dominava antes. Os irmãos estão compreendendo, né? Porque agora Cristo faz parte da minha vida. E o meu desejo, ou o desejo do meu coração é agradá-lo, é servi-lo. O que não acontecia antes, onde eu vivia apenas para servir a mim mesmo e meus próprios desejos. Agora eu vivo para servir o meu Senhor, que não é mais o pecado. Que não sou mais eu mesmo e minha própria vontade, mas é o próprio Deus. Então, Paulo vai dizer aqui no verso 17 de Efésios 4, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Verso 20, mas, olha aí, conjunção adversativa, né? Mas, vai mudar agora, não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que, ao trato passado, ou seja, a vida passada que vocês tinham, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo os desejos do engano, concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado, olha, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, observe que a obra de Cristo, a obra da salvação, ela tem que envolver uma transformação de vida, uma mudança de senhor, uma mudança de escravidão. Sem Cristo, nós somos escravos do pecado. Com Cristo, nós somos escravos dele, servos dele. E isso vai ser uma luta constante. Você sempre se esforçando segundo a sua capacidade, mas dependendo do Espírito e da graça de Deus, para continuar um servo fiel ao seu Senhor, lutando contra aquele que foi antes o teu Senhor, o pecado, de quem você era totalmente escravo. Então, você vai ouvir que as palavras de Paulo nas suas cartas vai sempre abordar esse tema. E essa é a luta constante do crente. A igreja brasileira, ela não fala muito sobre pecado. Infelizmente,
Se parou de falar sobre pecado. Em muitas igrejas se fala só sobre conquista, né? Sobre você conquistar, você vai conquistar seus sonhos. Como se a nossa própria vida fosse o centro da obra do Senhor. Como se tudo que Deus faz é para realizar seu sonho. Irmãos, o propósito da salvação, diz Efésios capítulo 1, é a glória do próprio Deus. Não é a satisfação das nossas vontades, nem dos nossos sonhos. Se os nossos sonhos são contrários à glória de Deus e à vontade soberana dele, esses sonhos não vão se realizar, irmãos. Até porque se eles se realizarem, eles vão ser pecaminosos e contrários à glória dele. E nós vamos receber juízo por causa disso. Deus, ele age em nossas vidas, e louvado seja Ele, que Ele nos conduz para a sua glória. Glória a Deus por isso. Porque se nós formos fazer a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, e a nossa vontade, ela muitas vezes, mesmo sendo crentes, é contra a própria vontade de Deus, nós estaremos perdidos. É por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus, repetindo Provérbios, que o pai disciplina ao filho que ama. Então nós precisamos, Paulo, quando ele vai falar aqui sobre se vestir ou revestir do novo homem, ele vai dizer que cresce ou é criado segundo Deus, em justiça e retidão. Justiça e retidão é santidade. Ele vai dizer procedentes da verdade. Que verdade? A verdade da sua revelação a nós, a verdade da sua palavra. Então nós somos criados, nós somos renovados, restaurados e crescemos como um novo homem, como uma nova criatura, tomando por base a palavra. Então eu sei que eu não devo mentir contra o meu irmão pela palavra. Eu sei que eu não devo odiar o meu irmão, mas perdoá-lo, porque a palavra vai me ensinando a vontade de Deus, e o Espírito que habita em mim vai gerando essa condição dessa nova vida. Porque sem Cristo também, sem o Espírito habitando em nós, nós não temos condições nenhuma de sermos uma nova o quê? Uma nova criatura, ou nos revestirmos desse novo homem. Não tem condições nenhuma. Por que eu estou falando sobre isso? Para nós entendermos que não é necessário apenas... As pessoas dizem, eu quero Jesus, né? Quem quer aceitar Jesus, se faz muito isso, os apelos que tem. A pessoa diz, eu quero, e acha que isso é suficiente. Se Cristo verdadeiramente entrar nas nossas vidas, com certeza as nossas vidas terão que ser transformadas. Se Cristo entrou, se nós tivemos realmente um encontro com Ele, então a nossa vida precisa mudar. Mesmo que na vida de algumas pessoas essa mudança seja um pouco mais lenta, na vida de outras pessoas essa mudança pode ser um pouco mais rápida, mas nós não podemos ser mais os mesmos. Amém? Vamos para o nosso texto. Você está com sua folha aí. Hoje nós vamos estudar sobre o caráter essencial do primeiro pecado. E acompanhe a leitura dos 2 primeiros parágrafos da nossa lição. O tema de hoje é muito agradável, no sentido de que ele é muito fácil de compreender, tá? Estamos estudando sobre o homem no estado de pecado, então vamos conhecer o que é o pecado, ou o caráter essencial desse primeiro pecado que o homem cometeu. Berkhoff, ele diz assim, diz aí, o caráter essencial do primeiro pecado. Berkhoff, ele afirma que o pecado é um dos mais tristes fenômenos da vida humana e também o mais comum. É sobre o real significado do pecado que vamos estudar especificamente nesse texto. Nós vamos trabalhar nessa manhã. Na filosofia, o pecado, ele é mais conhecido como o problema do mal. E existem várias teorias filosóficas, como também teológicas, sobre esse tema. Nós não vamos entrar nelas. Eu citei apenas algumas aqui, como por exemplo a teoria dualista. O que é a teoria dualista? A teoria dualista, ela é muito comum entre os gregos, de onde veio o gnosticismo. A teoria dualista, ela diz o seguinte, que o nosso espírito, ele é bom, e toda matéria
é má, é ruim. Isso é o que os gregos diziam antigamente, porque eles acreditavam que não foi Deus que criou o mundo, não. Esse mundo material. Eles diziam que foi um Deus menor, né? um demiurgo. Então, eles diziam que foi um Deus menor que criou isso e que por isso que existe o mal. Porque o mal é tudo aquilo que é material. Um exemplo, nosso corpo, eles diziam, é mal, mas nossa alma é boa. Deixa eu perguntar a vocês, isso é bíblico? Não, isso não é bíblico. Isso é uma teoria que dualista, chamada de dualista porque ela diz que o mal é material e o bem é espiritual. Embora algumas igrejas evangélicas costumam a usar isso daí, né? Tem algumas igrejas evangélicas, por exemplo, que dizem que o sexo é pecado. Já parou para pensar nisso? Ou é uma condição pecaminosa? Ou vê o sexo como algo pecaminoso? Veja, o sexo é pecado quando ele é realizado fora de uma relação de aliança, de uma relação matrimonial entre um homem e uma mulher. Aí o sexo fora dessa condição, ele verdadeiramente é pecaminoso. Até porque quando o Senhor fez Eva e deu a Adão, existe ali os termos da aliança do casamento. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e os dois serão uma só carne. Somente quando o homem deixa a sua família base e se torna oficialmente um com a sua esposa e se torna uma só carne com ela, é que essas duas pessoas, homem e mulher, é visto como um casal. Veja que há toda uma base para isso. Então não é eu na casa do meu pai, a minha namorada na casa da mãe dela, e a gente vivendo como quer e sem compromisso nenhum. O sexo dentro de uma relação matrimonial é abençoado por Deus. Foi Ele mesmo quem fez o homem e a mulher. E a Bíblia diz que tudo que Ele fez era o quê? Bom. Foi Ele mesmo quem disse: crescei, multiplicai, enchei a terra. Como o homem vai crescer e se multiplicar se não houver uma relação sexual? E se a relação sexual não fosse abençoada por Deus, por que ela seria boa? Então, a gente tem que entender essas coisas que sempre tem uma origem que está muito mais lá atrás. Então, a teoria dualista é uma das teorias que não tem base nenhuma. Eu não vou comentar as teorias com vocês, tá? Só coloquei aqui caso vocês queiram pesquisar. Aí tem a teoria de que o pecado é uma ilusão, de que o pecado é mera privação, de que o pecado é falta, tem um errinho aí de português na nossa digitação, no ponto D. Teoria de que o pecado é falta de consciência de Deus, etc. Por aí vai. Só que a Bíblia, quando fala de pecado, ela não trata nada disso que essas teorias procuram tratar. A Bíblia é muito clara. Veja aí no próximo parágrafo. O problema dessas teorias é que falham pelo fato de que não consideram o pecado essencialmente como um abandono de Deus, como oposição a Deus e como transgressão à lei de Deus. Qual foi o primeiro pecado do homem? Foi desobediência. E desobediência a quem? A Deus, como a autoridade maior e Senhor de sua vida. Foi oposição a Ele. Foi se colocar contra Ele, não fazer a vontade dEle. Então, quando a Bíblia fala de pecado, lembre-se disso, não esqueça disso. Isso é a base para você entender a doutrina do pecado. Quando a Bíblia vai falar do pecado, não esqueça, sempre ela vai tratar de algo que está relacionado com quem? Com Deus. Para ser pecado, tem que quebrar essa relação com aquele que é santo, com aquele que é o sumo bem, com aquele que é a vida, com aquele que é perfeito, com aquele que não peca, em hipótese nenhuma. Então, quando se fala de pecado à luz das Escrituras, o pecado é sempre algo que se faz contra Ele, o Senhor, contra Deus, contra a vontade dEle. É sempre um resultado dessa relação que o homem tem com Deus, ou que os anjos tiveram com Ele, quando houve a queda com os anjos. Veja, a Bíblia nos mostra claramente que o pecado deve ser definido em termos da relação do homem com Deus, a sua vontade, como vem expressa na lei moral de Deus. Vocês sabem o que é a lei moral de Deus, né? A lei moral de Deus é aquilo que Ele quer, é a sua vontade revelada ao homem,
em relação à sua fidelidade, ao seu caráter para com o próprio Senhor. Por exemplo, os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos nós temos o quê? A lei moral do Senhor, que envolve, nos 4 primeiros mandamentos, a relação do homem com Deus, e nos 6 últimos mandamentos, a relação do homem com o próximo. Se você observar, os 4 primeiros mandamentos da lei vão conduzir o homem a um relacionamento de fidelidade a Deus. E os 6 últimos mandamentos têm a ver com o seu relacionamento com o próximo. Por isso que Jesus pega essas 2 tábuas da lei e diz: a lei se resume em amar a Deus, os 4 primeiros mandamentos, acima de todas as coisas, e amar ao próximo, os 6 últimos mandamentos, como a si mesmo. Veja, claro, essa é a lei moral. Porque dentro da lei do Antigo Testamento também tinha a lei cerimonial. Lembra daquelas cerimônias de lavar as coisas, de seguir todos aqueles rituais? Fazia parte também para conduzir esse homem a uma compreensão acerca da obra de Cristo. E tinha também a lei civil, né? Como a pena de morte. A pena de morte. Se você derramar um sangue intencionalmente, se você matar alguém intencionalmente, qual é a punição da lei civil para com você? A pena de morte. Olho por olho, dente por dente. Então nós temos que distinguir esses aspectos da lei no Antigo Testamento: lei moral, lei cerimonial, lei civil. Pelo fato de que há algumas igrejas que querem hoje viver conforme mandamentos cerimoniais do Antigo Testamento. Aí você vê algumas igrejas com candelabro, né? Lá com 7 castiçais, com a arca, entrando a arca da aliança dentro da igreja, tem com esses simbolismos que não nos conduz mais a nada, pelo fato de que tudo isso apontava para o que vinha. E o que havia de vir já veio, que foi Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo já veio, já morreu pelos pecados, o que tem no Antigo Testamento em relação às cerimônias serve apenas para nós olharmos para Cristo. Mas se aquele que é perfeito já veio, por que eu vou olhar apenas para as coisas que são consideradas como sombras? Não estou dizendo que o Antigo Testamento não seja necessário, é palavra de Deus para nós. Mas em termos de leis cerimoniais, nós não precisamos mais. Porque tudo apontava para quem? Para Cristo. Na Páscoa, deixa eu dar um exemplo para vocês. Na Páscoa, nós precisamos matar um cordeiro, sacrificar um cordeiro e comer um cordeiro juntos? Por que não? Porque aquele cordeiro que era sacrificado na Páscoa, ele apontava para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se o cordeiro de Deus já veio, que é Jesus Cristo, e derramou o seu sangue uma vez por todas por nós, por que eu vou estar matando um cordeiro na Páscoa, seguindo um mandamento acerca de uma festividade que apenas servia como forma didática para os meus filhos, para levá-los a entender melhor a obra que seria feita pelo Messias? Como ele já veio, e eu já entendo a sua obra, eu não preciso mais praticar essas cerimônias, ou essas festas. Aí tem igreja que faz festa de Páscoa, do jeito de Israel, tem igreja que bota um candelabro do tamanho do mundo, dentro dela, né? Faz aquela festa da colheita, aquelas festas que vocês conhecem, né? Pentecostes, isso não tem nada a ver mais, irmãos. Nós não precisamos voltar às cerimônias do Antigo Testamento. Agora a lei moral permanece. Não matarás permanece? Permanece. Não adulterarás permanece? Permanece. Não dirás falso testemunho? Permanece. Sobre não farás para ti imagem de escultura. Honra teu pai e tua mãe. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Todas essas coisas permanecem. Se eu estou em Cristo, aí é que essas coisas são necessárias na minha vida, para demonstrar que eu não sou mais escravo do pecado. Mas vamos lá, irmãos, sobre a verdade bíblica sobre o pecado. Veja aí, primeiro ponto. Irmãos, fica à vontade, tá? Para fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Primeiro ponto. O pecado é o mal numa categoria específica. Acompanhe a leitura comigo. Diz assim: o pecado é um mal moral e não deve ser confundido com um mal físico, com aquilo que é calamitoso, embora saibamos que o mal físico seja uma consequência do primeiro pecado. Todos os males da vida são consequências do primeiro pecado, da queda do homem.
Ok. Mas veja, a Bíblia designa o pecado primeiro. Como? O que é que a Bíblia fala acerca do pecado? A Bíblia diz que o pecado é uma ação que erra o alvo. Por isso que alguns dizem, pecado é errar o alvo. Porque pecado é uma atitude que você toma, que faz você errar o alvo e que consiste num desvio do caminho certo. B. Pecado é falta de retidão e de integridade. C. A Bíblia diz que pecado é uma revolta, é uma recusa de sujeição à autoridade legítima. Foi isso que Eva e Adão fizeram. É uma positiva transgressão da lei e um rompimento de uma aliança. Eles quebraram a aliança que Deus tinha feito com eles. D. Pecado é uma fuga ímpia e culposa da lei. E. Pecado é culpa. F. Pecado é infidelidade e traição. G. Pecado é vaidade. E H. A Bíblia diz que pecado é perversão ou distorção daquilo que é natural. Como assim? O homem foi criado em santidade e justiça. E a partir do momento que ele pecou, ele agiu contrariamente à sua própria natureza santa. Houve a tentação e eles agiram contrariamente àquilo que era natural da própria vida deles. Porque, por exemplo, quando Eva pecou, Eva já tinha pecado? Vocês estão entendendo o que o autor está dizendo? Quando Eva pecou, Eva já tinha pecado? Não. É diferente de nós. Nós pecamos porque já somos o quê? Pecadores. Aí foi a perguntinha que eu fiz para vocês domingo passado. Se Satanás alcançou o coração de Eva com a sua tentação, não sendo Eva pecadora, mas sendo santa, e ele conseguiu levá-la a cair, quanto mais a nós que já somos pecadores. Não é à toa que Jesus diz, vigiai e orai para não cair em tentação. Não é à toa que Pedro diz que o vosso adversário, sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda em vosso derredor, como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, por que nós temos que cuidar da nossa vida cristã? Foi uma frasezinha que eu ouvi de John Piper, John Piper, ele diz, Sansão era o homem mais forte do mundo, caiu. John Piper dizendo, Sansão, que foi o homem mais forte do mundo, caiu. Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, também caiu. E Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, também caiu. Imagine eu e você, se a gente não se cuidar. É ou não é verdade? Precisamos ou não precisamos nos dedicar ao Senhor em oração, na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos, para nos fortalecermos. É por isso que é tão perigoso a ovelha estar longe do rebanho, Quando o irmão se afasta da igreja, quando o irmão não tem comunhão com a igreja, ele vai ficar muito mais frágil. Quando o irmão não tem vindo aos cultos, quando ele não participa das orações, quando ele acha que não, está tudo muito bem como eu estou. Eu estou na minha casa, eu assisto um culto aqui na minha internet, no computador, enfim, nada contra você ouvir sermões, estudar a Bíblia, faça isso. Mas não troque a sua comunhão com a sua igreja local, que é o rebanho que Deus te colocou, para que você seja protegido, para que ali você seja alimentado, para que no meio do rebanho você seja tratado, cuidado através da palavra, porque a igreja é tratada através da palavra, irmãos. O pastor, ele cuida do rebanho pregando a palavra, não é de outra forma. Nós tínhamos um costume, e eu me lembro que nós devemos fazer isso quando há necessidade, as visitas, por exemplo, mas o pastor não trata o rebanho na casa das ovelhas, não. Tomando café, almoçando e jantando na casa dos irmãos, não. Muito pelo contrário, não que isso não seja necessário. Isso é necessário algumas vezes. Isso é necessário quando realmente a ovelha precisa e realmente há essa abertura. Mas o rebanho é alimentado e tratado pela palavra. É isso que a Bíblia nos ensina. 1 Timóteo 5,17 diz que merecedores de dobrados honorários são os presbíteros que se afadigam na palavra e no ensino. Porque somente a palavra de Deus é que alcança o nosso coração, irmãos.
Somente ela. Já é difícil, né? A gente prega e já é difícil. Você vem para aqui, você recebe a palavra de Deus e muitas vezes Satanás arranca do seu coração. Como na parábola do semeador, que vem as aves do céu, a palavra cai no meio do caminho e as aves do céu vêm e arrancam. Jesus diz que é Satanás que arranca a palavra do nosso coração. Nós estamos aqui muitas vezes ouvindo a palavra e Satanás lança, ou a nossa própria natureza pecaminosa, traz uma série de coisas na nossa cabeça e a gente não consegue assimilar a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa. Essa palavra vem aqui, ela sai e não fica nada. E ele tenta lutar contra essa palavra em nossas vidas, porque ele sabe que somente o poder de Deus, através da sua palavra, é que pode transformar os nossos corações. Lembrem-se, irmãos, Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. E esse Evangelho ele é poderoso para transformar nossas vidas. Então, o pecado, ele é isso, ele é uma quebra da aliança, o pecado é uma revolta, o pecado é algo que é feito contrário àquele que nos criou, àquele que é santo. Não é uma calamidade. O pecado é uma calamidade como se fosse uma doença. Porque se você diz que o pecado é uma doença, então quem é o culpado? Se é uma doença, foi algo que você pegou, que você não tem culpa nenhuma. O culpado é o seu Criador? Não é. O pecado foi uma quebra da aliança com ele, feita pelo primeiro casal. E aí nós já herdamos esse pecado desde o nosso nascimento. Falamos sobre isso, a questão de como se transmite o pecado, das duas correntes, lembram? O criacionismo e o traducionismo. E vimos que, pelo fato de nascermos no pecado, somos ainda mais pecadores, estamos debaixo de culpa e somente uma obra poderosa de Deus em nossos corações, para a gente começar a lutar contra esse pecado que está em nós, na nossa natureza, e começarmos a vivermos para Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que lei? A própria vontade de Deus. Eu não preciso ter uma lei declarada para saber que a transgrido. A partir do momento que eu não estou em harmonia com a vontade de Deus, eu já estou transgredindo a lei dele. Vocês entendem? Tiago vai dizer que aquele que sabe o que é fazer o bem e não faz, nisso ele já está o quê? Pecando. Transgredir a lei de Deus é quando eu não estou harmonizado plenamente com a sua vontade. Então Deus tem a sua vontade revelada na sua santidade, na sua relação para conosco, e eu não consigo viver na minha vida a vontade dele. Nisso eu já estou transgredindo a lei, estou pecando contra a santa lei, contra a soberana vontade dele. Por isso que Paulo vai dizer, quem nos livrará, irmãos, dessa condição? Aí ele diz, Cristo Jesus. Quem me livrará do corpo? Quem me livrará desta maldição? Quem pode livrar o homem desse estado pecaminoso e dessa culpa que está sobre ele? Somente Jesus Cristo, o nosso Salvador. Porque por nós mesmos, nós não temos condições de sair dessa realidade pecaminosa em que nós estamos envolvidos. Vá para o ponto 2. Ponto 2 da nossa lição diz, na esfera ética, o contraste entre o bem e o mal é absoluto. Na esfera ética, existe o bem, existe o mal. Os dois não se misturam. Só para você entender o que ele vai falar aqui. Ele diz, não há condição neutra entre ambos. Eticamente falando, ou você está num polo, ou você está no outro. Entenda o que o autor está dizendo. Há o bem e o mal. Ou você está numa condição, ou você está noutra. Não tem posição neutra, não tem como ficar em cima do muro. Aí ele vai dizer, o pecado não é um grau menor de bondade, mas um mal positivo. Isso é ensinado claramente na Bíblia, pois o homem está ou do lado certo, ou do lado errado. A Bíblia nunca coloca o homem numa posição de neutralidade. Como a doutrina pelagiana, por exemplo.
Vocês sabem o que é que a doutrina pelagiana diz? Que nós nascemos neutros. Sem sermos bons ou sem sermos o quê? Maus. Mas a Bíblia diz isso? Não. Salmo 55, verso 5, Davi diz: em pecado fui concebido e eu nasci em pecado. Aí você diz: espera aí, pastor, meu bebezinho já é pecaminoso? É. Só que não peca como poderia pecar, porque ainda não desenvolveu as condições que são necessárias para cometer pecados. Espere crescer um pouquinho, que as coisas vão acontecendo. Seu filho vai crescendo, aí quando ele vai entendendo e vai aprendendo e tendo condições de pecar, aí ele começa a mentir, ele mente. Você vai vendo que o seu coração é egoísta. É ou não é verdade? Ah, não, meu filho não é egoísta não. Aí é como os puritanos diziam: então coloca ele para brincar com outra criança e pega o brinquedo dele, tira dele e dá a outra criança para ver o que acontece. O cacete vai comer, não é verdade? Pegue seu filhinho pequenininho, um anjinho, bote para brincar, o brinquedinho que ele mais gosta, está lá ele com o carrinho dele, a caçambinha dele, aí você pega outra criança, coloca para brincar com ele, tome o brinquedo dele e dê a essa criança para ver o que vai acontecer. Aí deixa lá e vê o que é que vai acontecer. Então, essas crianças que ainda não têm condições de pecar como nós adultos, elas vão crescer. E o pecado vai ser uma realidade muito mais clara, muito mais visível em suas vidas. Por quê? Porque ele já estava lá em seus corações, desde o seu nascimento. Não vai ser um dia na vida que o pecado vai vir, sabe? Como aquela fumacinha naqueles desenhos animados, e que entra pelo nariz e domina todo o corpo, não. Não é isso. Nós já nascemos em pecado. Como Davi diz. Por quê, pastor? Porque é imposto sobre nós. E por que, pastor, foi imposto sobre nós? Porque o primeiro casal quebrou com a aliança. E a maldição foi a morte. E todos os outros males. Nós herdamos o pecado dos nossos pais. Deus impôs sobre nós como justa punição por causa do primeiro pecado. E agora, pastor, nós estamos perdidos? Estamos, se não tivermos sido alcançados por Jesus Cristo. Porque Deus, Ele impôs, ou Ele imputou o pecado sobre toda a raça humana, mas pelo seu grande amor, Ele envia o seu próprio Filho para receber sobre Ele a ira contra esse pecado, para salvar aqueles que vão crer nele. E no meio desses que vão crer nele, vão ser salvos pela sua obra, está você aqui nesta manhã. Quando nós conhecemos a maldade do pecado, nós começamos a valorizar mais a obra que ele fez por nós, viu, irmãos? Enquanto nós não conhecermos o que o pecado significa, você não vai compreender o quão foi tremendo e maravilhoso o amor de Deus por você. Enquanto a gente não considera o poder maligno do pecado, a gente não pode considerar, sabe? Quando você não sabe a gravidade da doença, da qual você foi curado, seu coração não é tão grato pela cura. Vocês estão entendendo, né? Ah, eu tive uma gripe, fui curado de uma gripe, tá bom, obrigado, Senhor. Ah, não, eu tive um câncer, fui curado de um câncer, que me levaria à morte. É diferente. O pecado, irmãos, é a mais poderosa e pior doença. Eu vou usar esse termo, mas não me interpretem mal. Que leva o homem à morte, e à morte eterna. Não é a morte física apenas, mas é a morte eterna, é ser banido da presença de Deus, é ser lançado no lago de fogo e enxofre. Vocês não entendem que naquele grande dia muitas pessoas serão lançadas no lago de fogo e enxofre? No juízo final, por causa do quê? Do pecado. As pessoas que estão andando conosco hoje, que estão vivendo, algumas crianças que brincam com os nossos filhos, que vão crescer, que não vão ser alcançadas pela graça de Deus, pelo Evangelho, que vão morrer sem Cristo. Quantas pessoas já têm morrido e estão morrendo sem Cristo? Coisas assim que
E a morte, sabe, traga a vida das pessoas assim de uma hora para outra. Assassinaram um rapaz ontem aqui de madrugada, não foi? Aqui atrás. Tinha 19 anos, se eu não me engano, né? Um vizinho lá do Felipe. 2 horas da manhã, assassinaram ele a facadas. Um jovem de 19 anos, que não esperava que a morte iria alcançá-lo tão cedo, tragá-lo tão cedo. Agora imagine as pessoas que estão morrendo, que saem para um feriado desse, morrem num acidente de carro. E você não imagina, né? Teve um enchente em Minas Gerais. A moça vinha com o namorado, foi descer do carro. Quando ela desceu, no meio da pista tinha uma tampa de ferro tampando um bueiro, só que a água tinha levado a tampa. Ela não dava para ver nada. Ela, quando botou o pé, ela caiu no bueiro, a água levou, ela morreu. Veja que coisa absurda. Outra mulher, não foi senhora, dentro do carro, o carro saiu levando lá na enxurrada, morreu também. A gente não espera essas coisas, são coisas trágicas. Mas, irmãos, nós temos que estar atentos a isso. Porque ou nós estamos com Cristo e Ele morreu pelos nossos pecados, ou nós estamos sem Ele e vamos, infelizmente, sofrer a justa ira de Deus por causa do pecado, porque o pecado é uma transgressão da lei dEle, é um ódio contra Ele, é o não fazer a sua vontade. E isso, irmãos, traz uma consequência terrível. Isso não é brincadeira. Veja Mateus 10, 32 e 33. Já estamos caminhando para os outros pontos que são mais simples. Mateus 10, 32 e 33. Quem puder ler, eu agradeço. Então, aquele que me negar diante dos homens, então não tem, ou você confessa a ele, será confessado por ele, ou você o nega e ele o negará. Não tem aqui aquele que fica no meio, né? Não, ele estava ali mais ou menos. Ou há uma confissão de que você realmente pertence a ele, está com ele, ou há uma negação. Essa negação não é só com a boca, e essa confissão não é só com a boca, é com a vida. Vocês lembram do texto que eu li no começo, de Efésios, e também de Romanos. É uma vida que confessa, que conhece a Cristo. É uma vida que nega, que não conhece a Cristo. Não é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É uma incredulidade de uma vida toda. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é simplesmente falar algo contra o Espírito Santo, nem contra Cristo. Porque quando Cristo cita isso, ele está falando dos mestres, dos fariseus, que não estavam crendo na obra que ele estava fazendo, que estavam chamando ele de príncipe dos demônios. Não acreditavam que era o Espírito de Deus que estava usando Jesus e realizando aquelas obras que ele realizava. Então eles eram o quê? Incrédulos. É uma vida de incredulidade que se torna uma blasfêmia contra o Espírito. E contra esse pecado não há o quê? Em relação a esse pecado não há perdão. Se a pessoa morre nessa condição, ela vai ter que assumir a responsabilidade e ser julgada por isso. Ponto 3. O pecado tem relação com Deus e sua vontade. Veja aí. São vários pontos que a gente vai abordando o pecado de uma maneira mais a fundo, né? O pecado tem relação com Deus e sua vontade. Para termos uma correta concepção do pecado, devemos vê-lo em relação a Deus e sua vontade. Pois o pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus. É a separação de Deus, a oposição a Deus, o ódio a Deus. E isso se manifesta em constante transgressão da lei de Deus em pensamento, palavra e ato. Então, a gente já disse que o pecado é a transgressão da lei de Deus e ele se manifesta através de nossos pensamentos, das nossas palavras e dos nossos atos. Foi isso que aconteceu com Eva e com Adão. É isso que acontece conosco. Nós somos pecadores em desejos, em pensamentos, em palavras, em ações. E quem nos salvará dessa condição? Abra sua Bíblia em Romanos 7, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 18. Veja o que Paulo diz. Aliás, vamos ler a partir do verso 14. Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir.
Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Veja o que Paulo está dizendo. Ele diz, quando eu quero fazer o bem, eu encontro a lei de Deus. E a partir do momento que eu vejo qual é a vontade de Deus e não consigo alcançar essa vontade, eu noto que eu realmente não consigo fazer aquilo que eu quero. Mas sim o que eu não quero, sempre quebrando essa lei nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas palavras. Veja verso 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veja verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a lei, segundo a carne, da lei do pecado. Então Paulo diz que a salvação para ele reside apenas em uma só pessoa, Jesus Cristo. Ele por ele mesmo é incapaz, mesmo que ele queira, mesmo que ele ame a lei de Deus, ele jamais, por si mesmo, pelo seu próprio esforço, ele vai conseguir ser fiel a essa lei. Ele vai sempre quebrar essa lei. Mas a sua salvação está em Cristo Jesus. Porque é pelos méritos dele, pela obra dele que nós somos salvos, e não pelo que nós somos capazes de fazer. Não é pelas obras. Salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Até nisso, irmãos, temos que levantar as mãos para os céus. Mas daí vocês já observam o ponto 4, que é o poder de corrupção que o pecado tem em nossas vidas. O poder de corrupção. O pecado ele é tão terrível que se você se entregar ao pecado, você peca ainda mais. Deus ele freia. O homem não consegue ser tão maligno como ele pode ser, porque Deus, pela sua graça, ainda freia isso, pelas nossas orações, pela sua misericórdia. Vocês estão entendendo, né? Porque se Deus permitisse que o homem chegasse a ser tão mal como ele pode ser, misericórdia. Sabe quando você está assistindo um jornal e vê um camarada, aquilo que aconteceu lá na Espanha, aquele brasileiro que foi recebido pelos tios, que foi ajudado, que foi alimentado, que investiram na vida dele, e no final de tudo ele matou todo mundo. Matou o tio, matou a tia, matou 2 crianças, os filhinhos deles, pegou perpétua lá na Espanha. Se tivesse pena de morte, era para ter pegado pena de morte. Porque aí você diz, meu Deus, como é que pode? Aí a gente sempre tenta jogar para a doença, né? É um psicopata, é tal. Não que não exista, existem os psicopatas, é lógico. Mas a gente sempre tenta jogar para uma doença, para uma falha genética, para alguma... Será que isso é possível? Claro que é. Nós vemos desde o começo o irmão matando seu próprio irmão, depois do pecado. Então isso não é nada novo, irmãos. A maldade que existe dentro do coração do homem, se Deus permitir, esse homem consegue ser além da maldade que nós estamos acostumados a observar. Porque o homem é mau. Paulo, ele é claro, diz que não há um sequer que faça o bem e busque a Deus, que por si só seja capaz de alcançar. Só houve um, que foi Jesus Cristo, perfeito. O resto, Adão foi, mas caiu. Eva foi, mas caiu. Então, só há um. Então, quando você acha que você... É claro, nós estamos falando, partindo para o crente, né? Em que o Espírito habita.
Se é que é crente, né? Porque o fato de estar na igreja não diz que nós somos crentes. Mas se nós fomos alcançados por Deus, mesmo assim a gente tem que estar lutando para ir crescendo nessa graça, para que o Espírito Santo nos use, faça obra em nós, porque se alimentarmos o pecado em nós, nós vamos cair. E para quem não tem Cristo, é capaz de fazer qualquer coisa, irmãos. Por isso que você às vezes fica surpreendido com o que acontece com fulano, com Beltrano, com alguém da nossa família. Como é que aquela pessoa foi capaz de fazer isso? Por causa do pecado, da natureza pecaminosa que habita em nós. A corrupção, veja aí no ponto 4, ele diz, no segundo parágrafo, ele diz que a corrupção é a corrosiva contaminação inerente a que todo pecador está sujeito. A Bíblia nos revela que todo aquele que é culpado em Adão também nasce com a natureza corrupta em consequência. E antes ele diz que nós somos culpados, não no sentido apenas de nos sentirmos culpados, mas a culpa do pecado é o fato de que nós somos merecedores da justa ira de Deus, da justa punição de Deus para com o pecado. É nesse sentido que a culpa se torna completa em relação ao pecado. Sobre a corrupção, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias 17:9, que é bem conhecido. Enganoso é o quê? O coração. Quem poderá, sondar esse coração? Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Jó 14, 4. Jó 14, 4. Alguém pode ler? Quem tirará pureza do que não é puro? Noutras versões diz, quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Como Tiago também diz, uma fonte, ela não pode jorrar o quê? 2 tipos de água, né? Não é isso mesmo? Ou a água é doce ou ela não presta. Jesus Cristo diz que a árvore boa, ela produz frutos bons. Então, não tem como, irmãos. O pecador vai pecar, porque faz parte da sua natureza. É como tem as historinhas, né? Tem a historinha eu vi até um dia desse uma charge, né? Como chama, né? Uma charge de um ursinho. Um ursinho é aquele pequenininho polar, né? Bem bonitinho, eu acho que é um ursinho. Não, é um pinguim. É um pinguim. Se eu não me engano, é um pinguim. É um bicho inocente aí. E ele chega, está o leão preso. Um leão está preso. E ele chega lá na porta do leão. E o leão, bem bonzinho para ele. E como se estivesse pedindo para ele abrir, né? E não tem nada demais. Nós estamos aqui na mesma condição. E aquele animalzinho, o pinguim, cai na conversa do leão e abre, né? E abraça o leão, se tornam amigos. Aí quando demora um tempinho, na outra figura está o leão todo sujo de sangue e só os ossinhos, né? Daquele animal pequeno que abriu a jaula, né? Não tem como o leão ser fiel àquele animal e protegê-lo, porque faz parte da natureza dele. Ele é carnívoro. E se ele está com fome, ele vai comer a primeira presa que estiver na sua frente. Por que esses adestradores que vão adestrar leões, eles só adestram aqueles leões que estão lá no circo? Por que eles não vão para a selva com chicote? Pegar um leão com fome, com um chicotinho, ficar na frente dele lá, com um banquinho, né? Para ver o que acontece. Vá lá para ver o que acontece. É morte na certa, meu amigo. É carne fresca, boa. Porque aqueles leões estão alimentados. Tudo de barriga cheia. Eles não vão querer comer aquele camarada, não. Agora, numa situação de privação, de proteger o grupo deles, a região deles, de ter comida para... Aí é outra coisa.
Aí ninguém chega perto não. Assim no zoológico, né? Era aberto, né? Para você chegar perto dele, fazer carinho. Mas não é, porque faz parte da natureza dele, do instinto. Assim também nós. Nós somos pecadores por natureza. E como pecadores não tem como viver sem pecar. Agora, quando Cristo faz a obra em nós, nós não somos mais escravos desse pecado. E aí passamos a viver uma vida de guerra, de batalha, de um abandono do pecado para um serviço a Deus. Isso só o poder do Espírito Santo que pode fazer em nós. Vamos encerrar. Ponto 5 e ponto 6. Diz: o pecado tem sua sede no coração. Não é nenhuma novidade, né? O que é que isso quer dizer? Não há uma parte em você e em mim, não há sequer uma área da nossa vida em que nós não pecamos, ou não pequemos. Nos meus pensamentos, eu peco. Nas minhas palavras, peco também. Nas minhas ações, peco. Nos meus sentimentos, peco. Não há uma sequer, não, eu peco, de vez em quando eu peco soltando uma palavra que eu não gosto, mas no meu pensamento eu não peco. Não existe isso. O que sai da boca já passou aqui pela mente, já passou pelo coração. A sede é o coração. Jesus Cristo, ele diz que o que contamina não é o que entra, mas o que sai do coração do homem. É do coração que saem os homicídios, os adultérios, e aí ele sai falando tudo isso. Tem uns textos aí para os irmãos examinarem em casa. Ponto 6, o pecado não consiste apenas de atos manifestos, mas o pecado é uma inclinação interior. Veja, o pecado não consiste somente de atos patentes, mas também de hábitos pecaminosos e de uma condição pecaminosa da alma. Estes três âmbitos se interrelacionam do seguinte modo: o estado pecaminoso é a base dos atos pecaminosos ou dos hábitos pecaminosos, e estes se manifestam em ações pecaminosas. Em conclusão, pode-se dizer que se pode definir o pecado como falta de conformidade com a lei moral de Deus em ato, disposição ou estado. Eu queria encerrar lendo com vocês Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 17 e verso 24. Depois nós vamos orar e passar a palavra à irmã Tânia. Gálatas 5, verso 17. Porque a carne milita. A carne aqui é a nossa natureza pecaminosa e não necessariamente o corpo, tá? Carne tem vários significados na Bíblia. Então a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Verso 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Deus nos abençoe, que nós possamos crescer na